Atenção, estamos sob ataque de mímicos. Os líderes nacionais disponibilizaram um guia de sobrevivência aos mímicos. Assista ao guia para se proteger contra eles. Olá, amante do terror. Como já falamos antes, os mímicos são criaturas que assim que saem dos crawls são muito parecidas com os trimmings, só que bem mais magros, rápidos e agressivos, além de não serem onívoros e carniceiros. Entre as fases de nascimento e intermediária, eles comem todos os tipos de animais possíveis, desde os pequenos até os grandes. E quando chegam na sua fase intermediária, os mímicos adotam um outro padrão. Agora, eles atacam unicamente e exclusivamente humanos. Eles desenvolveram diversas estratégias de caça ao longo do tempo e se tornaram cada vez mais precisos e mais espertos na hora de caçar alguma presa, no caso, alguma pessoa. Os mímicos, apesar de não serem exatamente inteligentes como seres humanos, eles também não são idiotas e têm uma ótima capacidade de aprendizado. Podem aprender padrões, comportamentos, manias, tudo o que pode ajudá-los na sua caçada de qualquer maneira possível. Os mímicos podem se esconder em lugares dentro da sua casa, por exemplo, tipo em armários, sofás, poltronas reclináveis, puffs e outros tipos de móveis, onde eles podem se esconder do lado de dentro e ficarem confortáveis, esperando a hora perfeita para atacar quem quer que seja. Eles podem se esconder em praticamente qualquer lugar, já que os seus corpos têm uma estrutura bastante maleável. Isso significa que eles podem se espremer em lugares bem apertados, meio que diminuindo o tamanho de seus corpos. Inclusive, eles podem fazer até o contrário, aumentar o tamanho dos seus corpos para parecerem maiores e mais fortes, para intimidar as suas presas, o que na maioria das vezes funciona. E além disso, os mímicos são praticamente mestres de disfarce, porque aprenderam que se vestirem várias camadas de roupas que escondem a sua pele vermelha clara e características inumanas, eles podem andar em locais de grande densidade populacional. E o mais impressionante é que funciona. Então não é muito incomum ver mímicos com blusas grossas de moletom com um capuz enorme cobrindo seu rosto, calça jeans, sapatos e luvas, ou então com as mãos dentro do bolso. E sem contar que tem os mímicos que evoluíram ao ponto de ficarem quase idênticos aos humanos. Quase. Tem algumas diferenças bem notáveis entre os mímicos humanos e humanos em si. Os rostos dos mímicos humanos geralmente têm uma boca larga com um sorriso bem perturbador. Também tem olhos gigantes esbugalhados, um nariz plano e uma pele úmida. As mãos também são bem diferentes. Os dedos são muito mais longos e não têm unhas. E se por acaso você não conseguir ver nenhuma dessas coisas, eles também andam de uma forma desengonçada, porque as pernas dos mímicos são meio tortas, então eles andam de forma irregular. Só que convenhamos que eles não precisam ser exatamente parecidos com humanos para poderem se disfarçar. Se eles conseguem se disfarçar com a forma anterior, quem dirá tendo uma aparência minimamente parecida com a humana? No primeiro vídeo dessa série de vídeos do Vita Carnes, eu apresentei os mímicos pela primeira vez, e inclusive eu apresentei um guia disponibilizado pelo governo. Só que os mímicos se tornaram muito mais agressivos e estão atacando com muito mais frequência e consistência do que nunca. Então, os líderes mundiais resolveram lançar uma espécie de guia atualizado para se proteger contra os mímicos. Ou então, não seja exatamente o governo, já que ele omite uma série de informações. O guia atualizado traz informações muito mais concretas para se proteger contra essas criaturas. Ao se encontrar com um mímico e ele ainda não iniciou a perseguição, não entre em pânico. O que você deve fazer é ganhar espaço. Erga os braços para parecer maior e faça barulhos altos. O mímico não vai tentar atacar qualquer coisa que pareça ser uma ameaça, tipo um animal na selva. E se você tiver uma arma de fogo, mire na cabeça ou nas pernas. Alguns tiros vão ser o suficiente para derrubá-lo ou assustá-lo para longe. Se você ver um mímico ao longe,
mas ele ainda não te encontrou, chame as autoridades e fique exatamente onde você está para não atiçar um mímico. E se por acaso ele começar a perseguição, fingir ser maior não vai adiantar, e tentar atingi-lo com uma arma é muito arriscado. O que você precisa fazer é correr. Corra até algum lugar que você consiga despistá-lo. Não saia de lá até as autoridades te encontrarem. E com esse guia, espero que você consiga sobreviver a um ataque de mímico. O governo está certamente escondendo algo sobre a espécie Vitacarnes, e tudo começa com um incidente contado por 2 pessoas logo após o guia de sobrevivência aos mímicos. Esse casal gravou um vídeo para falar sobre um acontecimento muito estranho envolvendo uma cena de crime nos trailers ali perto. Um jovem acabou encontrando a cena assustadora do seu pai morto dentro do trailer. As autoridades foram chamadas para investigar o caso, mas a polícia estava agindo muito estranho. Parecia que não se tratava de um caso simples, era muito mais complicado, já que não deixava absolutamente ninguém chegar perto, fosse da família ou não. No fim, o caso foi dado como um suicídio, mas a polícia, ainda assim, age estranho quanto a esse incidente. O homem disse que iria falar exatamente o que aconteceu aquele dia, mas, inconvenientemente ou convenientemente, dependendo do ponto de vista, um mímico apareceu nos arredores e atacou o casal. O homem foi morto primeiro, e a mulher depois. E até então, não se sabe o que houve aquele dia. Algo está acontecendo, e o governo está fazendo de tudo para cobertar, e está instruindo os policiais a não dizer nada para a população quando encontrarem algo envolvendo a espécie Vitacarnes. Deve ser por isso que quando você se encontrar com um mímico, você deve sempre chamar justamente elas. Isso é muito estranho.